primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentação nesse primeiro encontro Metro Ferroviário. Bom, o tema da minha apresentação, o título é Modelo Integrado de Manutenção de Vias Férreas. O conteúdo da apresentação inicia com um contexto acerca da questão relacionada à ferrovia de altas cargas, logo após, já como introdução, alguns aspectos gerais dos modelos de comportamento mecânico e manutenção. Em seguida, uma introdução de características e estudo de caso de um modelo IMTREC. Vou falar com mais detalhes sobre esse modelo após. E finalizando, algumas recomendações de implementações para os modelos e algumas conclusões. Bom, as ferrovias de alta carga basicamente são aquelas dedicadas ao transporte de commodities, com algumas características operacionais diferenciadas no que concerne a velocidade, carga e o excessivo número de vagões. Nesse contexto, é razoável imaginar a respeito de um excesso de esforço nos componentes da via, levando a uma taxa maior de degradação e, consequentemente, a um maior número de intervenções de manutenção e seus custos inerentes. Quanto aos aspectos de interesse sobre esse cenário, os aspectos estruturais e geométricos aliados à questão da manutenção, da necessidade de manutenção e os seus custos, nesse cenário, algumas perguntas-chave, por exemplo, quais são as condições estruturais da via ao longo do tempo? Quais são as consequências desse aumento de carga para a manutenção? Tais respostas são de suma importância para uma análise de planejamento no que se refere ao montante transportado, aos investimentos a serem realizados, a rentabilidade, vamos falar em termos de heavy haul business, e no tocante, inclusive, a viabilidade de uma certa implementação. Dentro desse cenário, que foi citado no slide anterior, nós começamos a desenvolver uma ferramenta numérica baseada em dados de uma via de alta carga e de uma análise teórico-empírica com o intuito de se desenvolver um modelo IMTREC, que é um modelo de degradação, de manutenção de vias, cujo intuito foi de realizar análises referentes à geometria, estrutura, manutenção, inclusive uma análise de custo-benefício de uma ferrovia. O intuito final era de se obter respostas no que se refere às condições estruturais e geométricas ao longo do tempo, sujeita, aqui eu cito acréscimo de carga, mas basicamente pode ser estendido a outro tipo de alteração nas características operacionais. Ainda pode-se verificar a respeito da influência da manutenção das vias, inclusive da manutenção do acréscimo dos custos de manutenção, incluindo uma análise de custo-benefício referente a uma certa implementação. E ainda uma indicação de uma possível estratégia de manutenção otimizada. Bom, basicamente, os modelos de comportamento e manutenção, os comportamentos, eles podem ser divididos em alguns mais simplificados, baseados em aspectos chaves, por exemplo, a deformação permanente do subleito, ou mesmo do lastro, ou então uma irregularidade vertical da via. Porém, um outro grupo de modelos concerne a abordagens mais complexas em termos de engenharia. Por exemplo, o Declotrec, mais relacionado a alguns custos de degradação, o Ecotrec, mais com uma viés mais econômica. Aspectos de interesse desses modelos mais complexos, basicamente eles buscam fazer um link entre as respostas estruturais, com a consequente evolução da geometria, com a necessidade ou não de alguma manutenção, atrelando aos seus custos. Com esses modos, digamos assim, é possível realizar algumas análises no que concerne
a manutenção ou mesmo a viabilidade de algum investimento relacionado a alguma alteração de característica operacional, por exemplo. Temos de nível de detalhe, basicamente nós temos os modelos macro, onde eles são utilizados mais para uma análise de investimento ou até de manutenção, onde não há o maior detalhamento de conceitos de engenharia, e mais os modelos micro, onde há um detalhamento maior dos conceitos de engenharia, a questão de todos os fenômenos, ou parte deles envolvidos, mas a nível de projeto. Aqui eu vou começar a apresentar as características do modelo INTRAC, que é Integrated Maintenance Model, que basicamente é uma ferramenta de avaliação do comportamento da via, voltado à questão de ferrovias de alta carga, considerando condições geométricas e estruturais no módulo estrutural, considerando inclusive a degradação de alguns componentes ao longo do tempo, e também considerando o acúmulo de tráfego e manutenção. O modelo ele é baseado no modelo prévio de Shimataki, e um dos objetivos, o objetivo principal seria obter respostas relacionadas à evolução da condição estrutural e geométrica sobre aumento de carga ou outra alteração de característica operacional e as suas consequências nas manutenções. Algumas características gerais, é um resumo das características gerais do modelo. O mesmo é composto por um perfil composto de trilho, dormente, lastro e subleito, um time step de um mês, o tempo de simulação máximo de 15 anos. Os parâmetros estruturais e geométricos são calculados e atualizados mês a mês. A degradação é considerada de forma acumulativa, e no que se refere à manutenção, há um reconhecimento por parte do modelo quando a manutenção deve ou não ser realizada, considerando diferentes tipos, eficiências e estratégias. E ao fim, com a contabilidade do número de manutenções, o custo é calculado. Bom, em geral, o modelo funciona a partir de uma condição inicial em termos de geometria, estrutura, dados de manutenção, que as respostas estruturais ao longo do tempo são calculadas com consequência na geometria, ambos em função da qualidade, da condição do material. Me refiro nesse caso à degradação ao longo do tempo. Esses três modos perfazem basicamente um modo maior, que refere-se ao comportamento mecânico, que a partir desse pode definir no caso, quando uma manutenção deve ocorrer. Essas diretrizes quanto à manutenção definidas, aliada aos custos da mesma, com esses dois grupos de informações, é possível realizar algumas análises de manutenção no que se refere à eficiência da mesma e alguns custos inerentes. Nessa tabela só parte dos dados de entrada, logicamente, que a intenção não é ir ao longo dela, mas basicamente os inputs eles podem ser divididos em dados operacionais referente aos vagões, a cada um dos componentes da via, a geometria da via, e no que se refere à manutenção, o desempenho da mesma, a estratégia empregada na mesma, as intervenções, as características de cada intervenção e os custos atrelados. Aqui, basicamente, é um resumo de como, da estrutura de funcionamento de cálculo, onde em vermelho eu indico alguns dados de entrada. Por exemplo, aqui o desvio padrão médio, o desvio padrão da irregularidade vertical, que a partir dele a questão da vibração, o desvio da vibração do material rodante é calculado, com o posterior cálculo das cargas dinâmicas, com o posterior cálculo das tensões ao longo do perfil, e sendo essas tensões calculadas e obtidas em termos de recalque por eixo, por mês, irregularidade da via, dado esse que retroalimenta no próximo time step digamos, um dado de entrada, que é
o desvio padrão das irregularidades verticais. Algumas considerações maiores sobre o modelo. Não é intenção aqui ir na questão do equacionamento, mas a partir de uma carga dinâmica, as respostas estruturais são calculadas, usando o conceito da viga em suporte em apoio elástico, considerando a degradação de lastro e trilho em função do tempo. No caso do lastro, a degradação ocorrendo pela acumulação de tráfego e pela socaria realizada. Na questão de trilhos mais relacionada à acumulação de tráfego. No que se refere às manutenções, o modelo considera 3 tipos, socaria, o esmerilhamento de trilhos e substituição do lastro, segundo 2 estratégias, ativa e reativa, sendo que a primeira refere-se quando você de antemão, você já, ao início da simulação, você informa um valor pré-determinado para a realização de uma manutenção, por exemplo, a cada 100 mTBT ou outro valor, enquanto que na estratégia reativa a manutenção ocorre em função das respostas estruturais. Quanto aos custos das manutenções, ele considera basicamente como a somatória dos custos parciais da máquina, incluindo a manutenção em combustíveis, os trabalhadores, o material quando utilizado e a indisponibilidade da via, ou seja, o quanto a via ela fica parada em função da realização de uma manutenção. O estudo de caso, eu vou apresentar alguns exemplos de resultados que o modelo fornece. O estudo de caso é baseado em uma ferrovia heavy road, de alta carga, de bitola larga, com tráfego aproximadamente 20 trens por dia, velocidade média de 60 km por hora, número de vagões de 220, e foi simulado carga por eixo de 22, 27 e 37,5 toneladas por eixo. Características estruturais, aquelas relacionadas ao trilho, normalmente utilizados em ferrovia de alta carga, características de lastro e subeleitos coeficientes elásticos, Enquanto a característica das manutenções foi utilizado a abordagem ativa e a reativa. No caso, na abordagem ativa, as manutenções em termos de socaria, esmerilhamento e substituição do lastro foram realizadas a cada 100, 30 e 1500 mTBT, respectivamente, enquanto que na abordagem reativa, a socaria ela foi realizada quando o desvio padrão das irregularidades verticais excedeu a 4 milímetros, no caso do esmerilhamento, quando a rugosidade excedeu 0,7 milímetros, e na substituição do lastro quando o índice de deterioração excedeu a 1. Esse índice, no caso, varia de 0 a 1, seria a degradação do lastro ao longo da simulação, sendo que o valor 1 indica perda das propriedades mínimas para que o lastro cumpra a sua função estrutural. Quanto às características dos custos, dados de eficiência de cada manutenção, capacidade da máquina, custos parciais, os valores do material transportado e alguma correção de ordem econômica, financeira, foi utilizado. Bom, aqui eu começo a mostrar alguns resultados. Primeiramente, o fator dinâmico. Aqui pode-se ver o fator dinâmico em função do tempo, todos aqui no caso na estratégia ativa, onde pode-se ver que o aumento de carga aumentou o coeficiente dinâmico, mas dentro de uma certa faixa, ele não oscilou tanto assim. O motivo disso foi em função do excesso de esmerilhamento que foi realizado, visto que um dos inputs do modelo era o esmerilhamento a cada 30 mTBT. No caso da estratégia reativa, os valores variaram muito mais em função de não haver essa restrição quanto ao esmerilhamento ser realizado a cada 30 mTBT. Aqui no caso das deformações acumuladas, lado esquerdo, 22 toneladas e meia aqui em ambas estratégias, e aqui 37 também em ambas, em função do tempo. Vê-se que com 22,5 toneladas na estratégia ativa, chegou-se a valores acumulados em termos de 10 a 11
milímetros. No caso da estratégia reativa, o valor foi basicamente o dobro, em função de 21. Analisando esse aqui, vê-se que na estratégia reativa, os mesmos valores foram alcançados, em torno de 20. Mesmo que a carga ela foi maior. Qual o motivo disso? Basicamente é que houve um número muito maior de manutenções, ocorrendo essas quedas, esses picos, né? Ao passo que basicamente esses valores de 20 eles são atrelados a um dos inputs. Então foi informado a simulação para realizar sempre naquela condição. Quanto aos valores reativos, ativos, chegou-se a valores da ordem de 30. Rugosidade do trilho. Na estratégia ativa, onde nós temos um excessivo número de esmerilhamentos, em todas as cargas houve um valor, não variou muito, devido ao excessivo número de esmerilhamentos. Ao contrário do que aconteceu com a estratégia reativa, onde os números variaram bem mais, chegando a 0,7, que foi basicamente o valor limite imposto como input. Deterioração do laço. Como eu disse, variando de 0 a 1. Nesse caso, pode ser observado que na segunda a estratégia ativa, né, dá uma indicação que o laço pode estar sendo substituído antes da perda das suas propriedades mecânicas. Logicamente que essa questão do comportamento do lastro ela é bem mais complexa e cada ferrovia, em função das condições estruturais, operacionais e até neurológicas do material, tem toda a sua característica. Então esses dados devem ser confrontados e melhor analisados, até mesmo calibrados em função de cada ferrovia. Regularidade vertical também vê-se que pode ser observar que para 22 toneladas e meia alcançou um máximo de desvio padrão da regularidade, alcançando no máximo 2. No caso da estratégia reativa, chegou-se a 4, o mesmo valor quando aumentei a carga, porque basicamente foi um dos inputs condicionados. Enquanto que para 37,5 o valor do desvio padrão chegou a 6,50. Existem recomendações da literatura acerca de um valor máximo de 4 milímetros para assegurar uma qualidade estrutural condizente da via. Então, nesse caso, podemos concluir que para 22,5 a estratégia ativa atende bem, enquanto que quando se aumenta para 37,5 o valor está cerca de 50% maior do que o máximo recomendado para uma via de bom estado estrutural. Relacionado aos custos totais das 3 manutenções consideradas, em torno de, logicamente, que esses resultados referem-se exclusivamente às condições adotadas nessa simulação, mas a substituição do lastro foi em torno de 80% a 85% do custo total. A socaria chegou a 18 a 20, e quanto ao esmerilhamento, basicamente ele não apareceu em função que foi adotado a suposição que foi adotada a ideia de que não foi necessário fechar a via, dispor da via para a realização do esmerilhamento. Os resultados mostram que em torno de 90 a 99% do valor total das manutenções são devido à indisponibilidade da via, ou seja, o tempo material que deixa de ser transportado na via em função da realização das manutenções. Isso reforça a ideia de um planejamento maior quanto às manutenções, no que se refere a não realizar manutenções por vezes desnecessárias, com uma condição estrutural ainda condizente. Aqui a porcentagem do custo da manutenção em relação ao valor do material transportado para estratégia ativa e reativa, com 3 e 5 equipes trabalhando simultaneamente. Na estratégia ativa vê-se o crescimento linear, enquanto que na estratégia reativa, em função das respostas estruturais, há um crescimento exponencial. Isso é explicado também pelo crescimento exponencial do número de intervenções necessárias, que crescem exponencialmente na estratégia reativa.
uma análise quanto ao benefício, né, em relação a um baseline de 22,5, houve, aqui foi calculado um benefício geral, né, em relação ao benefício do material menos o custo de manutenção. E em relação a 22,5 toneladas por eixo, aumentando-se para 27,2 e 37,5, pode-se observar que na estratégia ativa há um crescimento linear desse benefício, enquanto que na estratégia reativa há um crescimento com uma taxa menor após a carga de 32,5 toneladas por eixo. Basicamente, o benefício ele diminui em função de que o custo de manutenção aumenta. Alguns tópicos em relação à implementação do modelo, né, que estão sendo pensados e alguns até começaram a ser desenvolvidos. A avaliação da vida útil do trilho em função dos esmerilhamentos. Né? Na estratégia ativa, né, na estratégia preventiva, nós temos um excessivo número de esmerilhamentos. Então, há uma preocupação sobre a questão da diminuição ou não, se é relevante ou não, a questão da diminuição, né, da vida útil, né, do trilho. Consideração da variação da resistência, né, do subleito. Né? É sabido, né, da geotecnia, a questão referente à queda de resistência em função dos ligados da hidrologia e mecânica dos solos não saturados. A inclusão da camada de sublastro e a flexibilidade quanto às características operacionais, ou seja, individualização de algumas delas. Por exemplo, diferentes trens com diferentes números de vagões, diferentes cargas e inclusive velocidades. Bom, para concluir, alguns comentários acerca dos resultados. O aumento de carga propiciou um maior custo de manutenção, porém com consequente aumento do benefício sobre ambas as estratégias testadas. Né? Não é possível afirmar a respeito de uma estratégia geral. No caso da socaria, uma estratégia que foi bom para 22,5 e 27,5 já não teve o mesmo êxito para cargas maiores. Em relação ao resmerilhamento, a abordagem ativa manteve a qualidade, né, do trilho, a rugosidade em valores mais baixos, porém reduzindo a possibilidade de dano, né, por fadiga, até pela remoção, né, do material, né, com possível microfissura. A substituição, né, do lastro provavelmente sendo executada antes, né, do fim, né, da vida útil, mas ensaios laboratoriais são necessários para confirmar. Custos de manutenção por mês foram proporcionais ao aumento de carga. Importante aqui salientar que o custo da disponibilidade, né, da via durante uma intervenção, as intervenções de manutenção representaram mais de 90% do custo da manutenção, e o uso de prescrições para as estratégias de manutenção podem não garantir quanto à segurança, como foi mostrado, né, no gráfico, né, do desvio padrão das regularidades verticais.